Glória a Deus. Pode sentar. Rapidinho, vocês vieram me ajudar. Muito obrigado. Pode sentar. Glória a Deus. Nós vamos... Essa conferência, ela é baseada para quem ainda não estudou teologia, deveria estudar, porque vai te enriquecer bastante, na matéria Cristologia. As matrículas ainda estão abertas para você que ainda não se inscreveu. Aqui tem um núcleo também. E hoje e amanhã nós vamos tratar sobre os dois principais aspectos da pessoa de Jesus. Hoje nós vamos falar da sua humanidade, amanhã nós vamos falar da sua divindade. Hoje em especial nós não vamos fazer oração de imposição sobre a vida de ninguém, apenas orarmos em conjunto, a não ser que Deus dê uma outra direção. Mas amanhã em especial nós estaremos orando por todos aqueles que desejarem. Alguns líderes vão nos ajudar aqui por indicação do apóstolo Carlos e vão estar nos ajudando com imposição de mãos, e nós estaremos orando por todos. Mas hoje em especial vamos passar informações muito importantes, e eu quero dividir essa verdade em dois aspectos interessantes. Mas antes de compartilhar, dando seguimento a essa verdade, eu tenho um pequeno presente para vocês. Eu vou falar sobre o aspecto disso hoje, mas vou entregar para vocês agora. Os obreiros que estão ali atrás, que puderem nos ajudar. Você vai receber aqui um guia. Está escrito: o meu voto de devoção diária com o Espírito Santo. É verdade que a maioria dos crentes não tem tido esta dinâmica, esse hábito de se consagrar, de buscar o Senhor nos nossos dias. Mas assim como você alimenta a sua carne, é muito importante. O diácono André está com ele. Ele disse que ia dar a vocês, para vocês distribuírem. Se achar ele em algum lugar aí, pode pegar enquanto eu falo e ir distribuindo para os irmãos. Então aqui você vai receber esse guia. E o interessante desse guia aqui é que você vai colocar a data, o que você leu de Bíblia e o tempo que você tirou de oração. Então você tem um percurso longo para poder fazer isso todos os dias. E tudo aquilo que você faz continuamente se transforma em uma cultura, porque vira um hábito que se transforma em uma cultura. Então é muito importante que você se ajude a manter uma vida diária com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus Cristo. Aqui atrás eu dou algumas orientações também. Não apenas pegue, faça um propósito com Deus. Um tempo atrás, quando distribuí isso num aniversário de um dos pastores do nosso ministério, aí passou um período e eu estava ali no shopping de São Gonçalo, e um rapaz grande, forte, moreno, olhou para mim e gritou o meu nome. Eu não o conhecia, até porque é muita gente, e ele veio e me abraçou forte, chegou a me levantar. Ele era alto, e eu disse: tudo bem, onde você congrega? Qual Alcançando Vida? Ele disse: não, eu não congrego nenhuma Alcançando Vida. Eu estava lá no aniversário do pastor, que era meu amigo, e o senhor passou as instruções do meu devocional diário. A minha vida cristã era uma vida muito rasa, muito rasa. Mas depois que eu comecei a fazer meu devocional diário, eu comecei a ter uma experiência que eu nunca pensei ter. Deus começou a falar comigo, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, comecei a sentir a glória de Deus, e eu queria muito lhe ver para me dar um abraço. Eu disse: é tão simples, né? Cultivar. Eu vou falar sobre algo aqui também daqui a alguns minutos, e você também tem um folheto. Alguém já disse que folheto não funciona. Não, irmão, funciona ainda não descartaram o papel. Talvez daqui poucos anos vão descartar, mas ainda não descartaram. E eu particularmente amo ganhar almas. Os irmãos sabem isso, amo evangelizar e compartilhar o evangelho. E uma das meus hábitos evangelísticos é entregar folhetos.
E eu lembro que esses dias atrás eu fui pagar o pedágio e alguém até me perguntou: por que o senhor não paga aquilo que vai direto? Não, eu gosto de pagar porque eu gosto de dar folheto. E esses dias eu dei um folheto para uma moça, mas ela recebeu com tanta alegria, sabe? Como que ela me preencheu, por ela se sentir preenchida quando eu entreguei a palavra de Deus para ela. O poder do folheto, amanhã eu vou repetir isso, que é para compartilhar com os irmãos que não puderam estar aqui hoje. O folheto, nosso ministro, aqui ali em São Gonçalo, na praça, uma praça lá, esqueci o nome, um rapaz estava passando e alguém estava distribuindo folheto. Acredito que talvez tenha sido do nosso ministério mesmo, não lembro. E essa pessoa estava meio chapadinho de cachaça, pegou o cerveja, sei lá, e ele pegou o folheto, e quando ele pegou o folheto, ele se auto-evangelizou, e Deus o salvou, irmãos, sabe? Ele foi impulsionado aí na nossa igreja em Mutuá, ele aceitou Jesus na nossa igreja de Mutuá, nós batizamos ele virou obreiro, ele virou diácono, ele virou líder de obreiro, e ele virou pastor, que é o pastor Cláudio da nossa igreja em Mutuá. O poder de um folheto. Então não ignore o folheto. Esse folheto aqui você tem que dar para alguém da sua casa que está afastado, que não é crente, ou alguém na rua, mas não deixe o folheto guardado não. Antigamente eu dava mais, mas um dia o irmão me deu uma carona, caiu um montão de folhetos assim no carro dele, falei: ai meu Deus, poderia ter com esses folhetos aqui. E também você tem um envelope aí junto com você, que você poderá orar a Deus e colocar uma oferta especial, que será entregue no final do culto de amanhã, não no meio do culto, não na oferta comum do culto. Você vai preencher uns pedidos de oração. Esse envelope em especial, eu levo comigo, reúno todos quando vou ao monte que estou por aí, e vou consagrar todos os seus pedidos de oração no monte. Então você vai trazer amanhã, tudo bem? Ok? Então vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 39 em diante. E ele, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E retirou-se dele cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se quiseres, remove de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo, e entrando em agonia, ele orava intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele os encontrou dormindo de tristeza. Amém. Pai Celestial, mais uma vez estamos em sua presença, e assim como nas outras igrejas eu te peço que os demônios sejam manietados e impedidos de agir. Use a mim para nós nesta noite. Libere a unção de mudança, de transformação, para a glória e honra do teu nome e edificação das nossas vidas. Amém. Primeiro você precisa entender que Jesus, ele era 100% homem. Jesus, ele é exatamente o modelo principal para nós seguirmos. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão manteve o propósito estabelecido por Deus. Isso quer dizer que Jesus, como homem, deve ser imitado. Agora, como Deus, ele deve ser adorado. Amanhã você vai aprender sobre a pessoa divina de Jesus, mas hoje quero sustentar sobre a pessoa humana de Jesus. É importante você saber que Jesus por fora era homem, mas por dentro o seu espírito era o Espírito de Deus. E na qualidade de ser humano em que Jesus era, ele precisava compor um quadro normativo de vida cristã, de vida com Deus, de vida de servo, de vida de modelo. E ele era exatamente o principal modelo. Jesus é exatamente aquilo que Deus espera que nós sejamos.
é importante você entender que nós podemos ser guiados pelos nossos líderes, pastores, bispos, apóstolos, etc., evangelistas e outros líderes paralelos. No entanto, nós humanos, não que Jesus não fosse humano, mas nós somos falíveis, e você pode estar seguindo o líder e se frustrar na caminhada, mas Jesus, ele nunca pecou, nunca errou. Então você pode estar seguro de que Jesus, você pode imitá-lo. Repita comigo: a melhor maneira de agradar a Deus é imitar Jesus. Então eu quero dividir esta palavra em duas modalidades. A primeira, eu quero falar sobre o comportamento normativo de Jesus como vida com Deus. A segunda, eu quero falar sobre a paixão desesperada de Jesus. Mas vamos à primeira questão. Jesus, ele tinha comportamentos interessantes. Por exemplo, ele desde novinho, já com seus 12 anos de idade, você vai encontrá-lo quando os pais deles foram fazer o recenseamento e ele desapareceu, e eles o procuraram, e já tinha passado 3 dias, não havia encontrado, e quando Maria foi ao templo, lá estava ele, porque Jesus amava estar na casa de Deus, Jesus amava estar nos cultos, Jesus amava cultuar a Deus, Jesus amava estar na presença de Deus. Quando a gente fala de culto, inclusive eu gravei um vídeo essa semana, vou postar depois, falando sobre essa questão, que é muito complexo, porque na geração que estamos vivendo, essa crentada Nutella, descomprometida por não ter Jesus como referência de vida comum, e vivendo um evangelho de acordo com a sua própria ideologia e propósito, eles acabam não tendo esse compromisso do culto. Eu costumo dizer que culto é termômetro do crente salvo. Então Jesus, ele amava estar presente. Você vai encontrar isso quando ele iniciou o ministério dele. Você vai encontrar ele no templo, brigando pela questão do templo. Você vai encontrar ele nas sinagogas, que era o espaço de ensino. Para quê? Porque ele amava estar na casa de Deus, ele amava estar presente. Hoje os crentes chegam qualquer hora, principalmente domingo, que é um dia normativo para sem compromisso na maioria de trabalho, e eles não têm compromisso de chegada, não têm compromisso de vir. Durante a semana pode estar no culto, mas não vem, por qualquer motivo, comum ou incomum. Não que haja uma necessidade agravante trabalhista ou um outro problema de estudo que qualificação, mas simplesmente não toma isso como uma prioridade em sua vida. Eu sei porque não toma isso como prioridade, porque o crente que ele é igual a Jesus, ele queima por dentro para estar no culto. Se tem culto, ele quer ir, e se ele não pode estar no culto por algum motivo justo, ele sente tristeza, irmão, porque ele quer ir. Me faz lembrar de um diácono uma vez que no final do culto me chamou e sentou. Eu sentei até na beira do púlpito, que era mais baixo que esse, do altar, e ele estava chorando. Eu pensei comigo: morreu alguém na casa, algum acidente aconteceu sério, alguma coisa agravante sucedeu. E eu então falei para ele: o que foi, meu filho? Ele chorando muito, encostou a cabeça aqui chorando. O que houve? Ele disse: eu não aguento mais, pastor. Não aguento o quê, filho? Eu não aguento mais essa escala de trabalho que não me permite estar nos cultos. Como isso me angustia. Queridos, eu fiquei tão maravilhado, porque ainda há crentes nos nossos dias, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e eles me colocaram para fazer horas extras a mais, e naquele dia era Santa Ceia, e irmãos, eu fiquei tão triste, e eu estava trabalhando e comecei a passar mal, comecei a sentir mal, porque eu estava angustiado. A minha angústia me trouxe tanta tristeza, e eles me botaram sentado, me deram um copo d'água com açúcar. Ô irmão, o que está havendo? Vamos levar você para a enfermaria. E eu falei: fala ou não falo? Estou angustiado porque hoje é Santa Ceia e eu queria estar no culto. Porque crente salvo se angustia quando não pode estar no culto. Tem crente aqui? Porque o meu Jesus, ele amava estar nos cultos. O meu Jesus, ele amava estar na casa de Deus. Então repete comigo: se eu quero agradar a Deus, eu tenho que amar estar na igreja, eu tenho que amar estar nos cultos, como Jesus amava estar nos cultos. Um outro detalhe na vida de Jesus é que ele amava contribuir, irmãos, financeiramente.
Ele não apenas instruía, como ele ensinou sobre dízimo, como ele ensinou sobre oferta, dai ter-vos a dados, boa medida, recalcada, transbordante, você encherá o vosso regado. Não somente ele ensinou, ele era crítico no que tange a contribuição. E a Bíblia diz que em uma das ocasiões ele ficou em pé junto do gasofilácio, vendo as pessoas ofertar. Olha, se o apóstolo Carlos fizer isso, vigiando você, ofertar, que coisa, você vai criticá-lo. Mas Jesus fazia isso, e ele não só fazia, mas ele conseguia avaliar, ver por revelação quanto aquelas pessoas davam. Ele admirou uma mulher que ela deu tudo o que tinha, mesmo parecendo ser a menor oferta, porque Jesus amava ofertar, amava dizimar, um princípio judaico estabelecido por Deus desde Abraão, porque ele era fiel nas suas contribuições. Eu ainda fico tentando entender essa crentalhada de hoje, que você, líderes inclusive, que você vai conversar com eles, porque é que eles não são fiéis nos seus dízimos, porque não são fiéis nas suas contribuições. Aí eles dão uma série de desculpas. Eu já sei por que eles dão desculpa, porque eles não são igual a Jesus, por isso eles não podem agradar a Deus, porque se você for igual a Jesus, você vai agradar o coração de Deus. Se Jesus amava ofertar, você tem que amar ofertar, amar dizimar, amar primiciar o seu pastor, amém? Então repete comigo: se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ser igual a Jesus. Eu tenho que amar ofertar, eu tenho que amar dizimar. Uma outra característica do comportamento de Jesus era que ele amava as Escrituras, queridos, amava as Escrituras. Esse exemplo que eu dei dele estar na casa também é um bom exemplo que a gente pode destacar dele. Ainda menino, surpreendendo os líderes religiosos pelo seu conhecimento das Escrituras. Ele venceu Satanás no deserto, quando o diabo tentou usar a palavra, e ele venceu pelo conhecimento exato da palavra. Jesus, ele amava as Escrituras, ele conhecia as Escrituras, ele zelava pelas Escrituras. Ainda hoje estou tentando compreender que tipo de crente nós estamos formando, ou que não têm amor pela palavra de Deus. Crentes que nunca leram a Bíblia toda, crentes que não... E hoje está muito mais fácil, né? Porque hoje você pode ouvir a Bíblia, você tem Bíblias de várias, no celular, na internet, no computador, você tem Bíblia em várias edições, várias traduções, você tem facilitações diretas para poder ler, estudar, compreender a Bíblia Sagrada. Mas estamos na geração da indiferença das Escrituras. Nós gostamos de ouvir mensagens, mas não somos como os bereanos, que os bereanos, eles consultavam na palavra para ver se aquilo que estava sendo falado estava condizente com aquilo que estava ministrado. Não, até porque se um testemunho de Jeová pegar um crente hoje, ele dá um banho nele, irmãos, mesmo com a mentira da Bíblia distorcida do testemunho de Jeová. Se um mormon pega um crente hoje, dá um banho nele, irmão. Por quê? Porque os crentes não sabem nada de Bíblia. Por que não sabem nada de Bíblia? Porque não tem Jesus como seu principal modelo. Porque se Jesus é o seu principal modelo, você vai amar, ler e estudar a palavra de Deus. Vou beber água de novo. Apóstolo, o pastor Lucas estava tão dinâmico, e eu pensei que o Senhor ia liberar aquela unção. Receba poder. Eu estou liberando, irmãos. Receba entendimento para viver o poder de verdade, para parar com essa fantasia de ser crente de dia e de crente no outro dia. Crente que não tem base, que não tem fundamento, crente de mimimi, crente de nhenhenhé. É porque não conhece a palavra, não conhece as Escrituras. Porque se você conhece as Escrituras, não tem diabo que vai derrubar, não tem diabo que vai te confundir. Porque se o diabo se levanta para tentar te destruir, ele vai usar muitas palavras, a palavra de Deus. Você vai destruí-lo pelo conhecimento que você tem respaldado da palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo aquilo que foi escrito. Mas como é que ele vai fazer lembrar você se você nunca leu? Então, queridos, que você possa... Uma irmãzinha chegou para mim um dia: pastor, o senhor disse que crente salvo de verdade
ama ler a Bíblia, mas eu sou analfabeta. Falei, irmã, a senhora está em pleno século XX, já era para ter aprendido a ler, e a senhora não sabe ler, pelo menos pega na época era CD, pega um CD de áudio, vai ouvir a Bíblia. Agora não dá desculpa que não lê Bíblia, que não ouve Bíblia, porque não tem como porque a senhora não quer. Agora não vai reclamar se você for vencida nas tentações, se você for vencida nos problemas diários, porque a palavra de Deus é que nos dá condição e respaldo para vencer todas as questões da vida. Jesus, ele como homem, ele amava as Escrituras, decorava as Escrituras, citava as Escrituras, vivia pelas Escrituras. Então diga comigo, se eu quero agradar a Deus, eu preciso amar a Bíblia Sagrada, preciso ler a Bíblia Sagrada, preciso estudar a Bíblia Sagrada, como Jesus amava a palavra. Glória a Deus, eita glória a Deus. Estou sentindo que a vara e o cajado está aqui, não é consolando não, está aqui nos exortando, para melhor sermos para Deus, amém? Jesus, ele amava orar. Uma outra característica, nesse guia de devocional, por isso que eu falei que ia falar depois, você não tem desculpa, porque além de Deus lhe estar instruindo, eu lhe dei um guia para você poder imitar Jesus, amém? Vai imitar Jesus, vai fazer seu devocional, vai ler Bíblia todo dia, vai orar todo dia. Jesus orava e orava muito. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando. Sabe o que é passar a noite? Gostava de fazer vigília de oração. Jesus orava muito e orando. Aqui mesmo, no texto que eu li, ele, no percurso da sua dor, ele orou 1 hora, depois voltou, os discípulos estavam dormindo, voltou de novo, orou mais 1 hora, depois voltou, orou de novo mais uma, por 3 tempos ele orou, 3 horas, só aqui nesse texto. Porque Jesus, ele entendia que a oração, ela é a chave do avivamento. A oração é a conexão de estar com Deus, de falar com Deus, de se relacionar com Deus. Então, quando você não cultiva a oração, você não vai viver a realidade e a realeza de Deus na sua vida, porque Deus quer ouvir você. E eu até gosto de contar algumas histórias paralela acerca daqueles que estão na eternidade, como Lázaro, que chegou para Abraão e disse: lá na terra era muito ruim, só sofrimento, só pobreza, só miséria. E Abraão disse: não, para mim lá era uma beleza, lá era tudo bom, eu gostei da terra, eu gosto do céu demais, mas na terra tudo para mim era bonança, prosperidade, saúde. Qual era a diferença de um para o outro? Porque ele sustentava a palavra e a oração, e o outro vivia uma vida superficial, a vida com Deus. Então, quando você vive uma vida superficial, você não vai desfrutar das promessas, não vai absorver os direitos, e vai viver uma vida muito rasa e até seca, e às vezes até perdida espiritualmente, porque não cultivou. Orar é falar com Deus. Deus falou para mim: Márcio, eu tenho prazer de te ouvir. Isso é chique, não é chique, irmãos? Chique, prazer de te ouvir. E eu oriento para os irmãos: é fácil, quando você for orar, comece a adorar a Deus, engrandecê-lo, e depois que você engrandecê-lo, aí você começa a agradecer. Agradece por tudo que Ele já fez. Depois que você agradecer a Ele por tudo que já lembrar que Ele já fez por você, aí você começa a pedir, aí pede à vontade, irmão. Só aí você já levou mais de 30 minutos de tempo de oração, só entre adorar, agradecer e pedir. Então você pode e deve buscar a Deus em oração. Então diga comigo: se eu quero agradar a Deus, tenho que ser igual a Jesus, tenho que amar a oração. Orar. E eu até aconselho, né? Quando você está se sentindo, um irmão falou para mim: pastor, eu estou muito fraco na fé, eu não consigo orar. Vai jejuar, porque a sua carne está prevalecendo. O jejum libera seu espírito para sobressair a sua carne e te dá força para expressar melhor diante de Deus. O jejum tem um poder grandioso. Deus não precisa do seu jejum, é você que precisa jejuar para liberar seu espírito. Mas vá buscar o Senhor. Então Jesus é o meu modelo. Uma outra atividade, atitude que Jesus fazia:
que é surpreendente é ganhar almas. Jesus ganhava alma coletivamente, Jesus ganhava alma individualmente. Jesus compartilhava o Evangelho com muita clareza, com muita segurança, com muito prazer. E Ele mesmo disse que lá nos céus não existe festividade. Quando alguém compra estrutura, compra mobílias para a igreja ou para o templo, Ele disse que nada disso move os céus. Mas quando uma pessoa se converte a Jesus, se é liberta do poder do diabo, do poder do pecado, e o seu nome vai para o livro da vida, então essa pessoa, ela passa a entrar no auge de Deus, e há uma festa grandiosa no céu, com todos os anjos, por um pecador que se arrepende. Então o valor de uma alma não tem preço. Você está aqui hoje, queridos, olha que maravilha, participando de uma conferência, sejam os que estão da casa, sejam os visitantes. Você está aqui hoje, queridos, para entender que Deus ama você, tem planos gloriosos na sua vida. No entanto, você precisa imitar a Jesus. Diga comigo: preciso imitar a Jesus. Você quer ser um crente de verdade? Imite a Jesus, copie Jesus, leia os evangelhos, veja o que ele sente, veja o que ele gosta, veja o que ele faz, porque você vai agradar a Deus sendo igual a Jesus, você vai agradar a Deus imitando a Jesus. E nada é melhor, queridos. Teve um dia atrás, eu estava em casa e o Senhor mais uma vez disse para mim assim: Márcio, eu te amo muito. Irmãos, eu me senti, ele já tinha feito isso outras vezes, mas tem dia que ele dá uma caprichada. Aí eu senti aquela frase assim: este é meu filho amado em quem me compraz. Me senti chique, né? Porque se você procura ser igual a Jesus, Deus vai te tratar do mesmo jeito que Ele tratava o Mestre Jesus, o Senhor Jesus. Da mesma forma, do mesmo carinho, da mesma manifestação, da mesma riqueza, da mesma alegria. Porque quando Deus te vê, queridos, Ele não te vê propriamente, Ele quer ver Jesus em você. E se Ele vê Jesus em você, você vai ser para Ele tudo aquilo que Ele estabeleceu em Jesus, homem, para que fosse. Agora nós vamos para uma parte que muito me inquietou. Essa parte eu levei 20 anos para entender. Por quê? Porque Jesus, quando Adão e Eva pecaram, a palavra diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar. Então todo o processo neotestamentário, seja nos cerimoniais, nas festividades e até em voz profética, vaticinavam e apontavam para a pessoa de Jesus. Tudo falava o quê? Que ele era exatamente aquilo que João Batista pregou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a expectativa era essa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando foi formado no ventre de Maria, ele foi formado exatamente para isso. Jesus foi profetizado para isso, nasceu para isso, cresceu para isso, realizou milagres, realizou proezas, ministrou, tratando basicamente disso. Tratando de quê? De que ele veio para ser o nosso Salvador, que ele veio para dar a vida dele por nós. Ele veio para que os meus pecados fossem postos sobre ele e nós fôssemos perdoados pelo seu sacrifício na cruz. Então eu não entendia quando ele chega diante do Pai, nesta oração do Getsêmani, e ele começa a dizer: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Falei: Senhor, se ele nasceu para isso, se a profecia histórica foi para isso, se ele sabia que era isso, Jesus não era um mártir, porque o mártir é aquele que ele é levado à morte, não querendo, mas sustentando um conceito. Jesus não, ele se deu por nós, ele se entregou para ser morto, diferente, mas aqui parece que ele não estava querendo cumprir o seu legado, o seu propósito, o seu ideal. Isso aí era confundível. Por que? Eu perguntei a Deus. Aqui está então a chave que eu quero abrir no seu coração: o desespero. Jesus, ele era extravagantemente apaixonado pela presença. A presença
de Deus na vida dele era mais importante do que família, do que missão a ser cumprida. Perder a presença era desesperador. Jesus era literalmente viciado na presença, anelado pela presença. Jesus queria a presença a qualquer custo. Por isso ele buscava a presença, ele orava, ele jejuava, ele clamava, ele insistia. E ele vivia possuído pela presença. Então quando ele percebeu que a presença estava saindo dele, ele entrou numa crise existencial tão forte, que os estudiosos que trabalham com dependente químico disse que Jesus estava tendo uma crise de abstinência, aquela reação dele de os poros estourarem, às vezes estourarem, os poros se abrirem ao ponto de sangrar no seu corpo até chegar a pingar, como eu li o texto. É porque ele estava numa crise de abstinência. Ele era literalmente viciado na presença do Pai. Então, se eu e você queremos ser igual a Jesus, se eu e você queremos agradar a Deus, a presença dele na minha vida tem que ser mais importante do que qualquer coisa nessa vida, do que qualquer coisa nessa terra. O meu anelo em ter a presença tem que ser mais forte. Eu não posso me satisfazer apenas com esse evangelho comum. Eu não posso apenas me satisfazer e vir para a igreja e voltar para casa, está tudo bem. Eu tenho que querer a presença, eu tenho que anelar a presença, eu tenho que viver a presença. E o mais interessante é que ele não é só o fato de querer a presença. O mais interessante é ver o desespero dele pela presença. E quando você entra nesse estágio, a sua vida nunca mais é a mesma. O meu desejo é que você saia daqui dizendo: eu tenho que ser igual a Jesus. Eu tenho que ser nos aspectos passivos e eu tenho que ser no aspecto agressivo. Eu quero a presença dele na minha vida. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Eu não quero ser um crente raso. Eu quero ser um crente cheio da presença. Porque sem a presença dele eu morro. Sem a presença dele a minha vida não tem sentido. Sem a presença dele eu não sei o que vou fazer da minha vida. Você tem que entrar nesse estágio de desespero e dizer: Senhor, eu preciso da sua presença essa noite. Keep one, this is keep loads on man, keep wolves seas. Quando a Bíblia diz que o Senhor procura adoradores, ela está dizendo: eu estou procurando homens e mulheres que têm sede e fome pela minha presença. Homens e mulheres que não se conformam em viver um evangelho raso, que querem mergulhar profundo. I need to double extent disease. Daqui a alguns minutos, o Espírito do Senhor vai se manifestar na vida de algumas pessoas. Gostaria que fosse de todos. Eu gostaria que você se permitisse que o Espírito Santo te pegasse de jeito aí, que ele te abraçasse forte. Comece a orar aí mesmo onde você está. Diga a Ele que você quer ser como Ele. Você quer ser um desesperado pela presença. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa.
Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo, tu és o meu amado, tu és tudo que eu preciso, tu és tudo que eu mais quero. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Fique cheio da Tua presença. presença Fique cheia da é o presença. que me basta. Fique cheio da presença, meu irmão. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Fique cheio da presença dele. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Fique cheio da presença. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for.
só quero tua presença. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua e eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua eu só quero, e eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua e eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Agora quero que você continue na presença de Deus. Só o som dos instrumentos por um momento. Só os instrumentos podem tocar. I just make for o Lord Jesus. Eu sei que Deus está renovando a sua aliança. Você já teve tanta experiência com Deus, mas por esse tempo a sua vida está tão superficial. Mas hoje o Senhor está renovando você. Está dizendo: minha filha, meu filho, eu te quero cheia da minha presença. Eu te quero inundado com a minha glória. Eu quero que você transborde até não aguentar mais. O Senhor está te dizendo esta noite: quero te preencher, quero te encher da minha presença, da minha glória. Se ele firmou para te celebrar, a ver que não das pai perdoar. Camamua que te se capuam, capua papel, capua ma fé que te se louco levo ma bem. Amor de louco se camão po, a heavy little sandy que the one to see. Capua se que blow te celebrar, porque de Deus, shape where the one. Se coloque de pé, levante suas mãos ao Senhor e cante mais uma vez. Só
quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti.